O Natal está chegando. Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula de hoje vai ser de geografia. Nós vamos para o último assunto do nosso livro. Então, abra aí o nosso livro na página 107 e nós vamos falar sobre a população brasileira. Certo, turminha? Aí na página 107, né, vai falar sobre a população do Brasil, né? A quantidade de pessoas que existem no nosso país, certo? Aí ele começa dizendo assim pra gente, ó. Além de apresentar um território de ampla extensão, o Brasil possui uma das maiores e mais diversas diversidades de população do mundo. A população é o total de pessoas de um lugar. População é uma coisa e densidade demográfica é outra coisa, né? É uma área. Então, quem é que calcula, né, essa população em determinado país? Aqui no Brasil é o IBGE. Cada país tem o seu órgão, né, que contabiliza a quantidade de pessoas no país. O Brasil tem uma quantidade de pessoas gigantesca, o que torna ele o quinto país mais populoso do mundo, né? Nós temos cerca de 205 milhões de habitantes. Então, turminha, observem aí nesse mapa, na página 107, a quantidade de pessoas, de habitantes por estado, certo? Tem uma legenda e aí do lado tem a quantidade de pessoas aí em amarelo. A tia achou algo bem interessante que vale a pena vocês observarem para vocês terem noção. Quem ainda não conhece, por exemplo, o estado de São Paulo, observe a quantidade de pessoas do estado de Alagoas. Ó, aí em Alagoas tem cerca de 3.340.000 pessoas, certo? E em São Paulo tem 44 milhões. Aqui em Alagoas tem 3 e tem bastante gente. E em São Paulo tem cerca de quase 44,5 milhão, né? 44 milhões de pessoas. É muita gente, certo, turminha? Então, a quantidade de pessoas aí por estado tem aqui nesse quadradinho amarelo. E no nosso mapa tem uma legenda em 3 cores. A cor mais escura indica os estados mais populosos, que são quais? Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. São mais populosos e tem mais de 10 milhões de habitantes. O da cor laranja são os estados mediamente populosos, né? Estão aí variando entre o que tem mais e o que tem menos. São entre cerca de 2 milhões até 9 milhões, certo? Até antes dos 10 milhões. E os de amarelo são os estados menos populosos, com menos de 2 milhões de pessoas. Quais são eles? Aí, ó, o Acre, né? O Pará, Tocantins. Esses são os estados que têm menos pessoas, são os menos populosos aqui do nosso Brasil. Certo, turminha? Então, passem agora para a página 108. Ele vai falar na página 108 sobre, né, o crescimento do nosso país. Que ele vai falar aí na página 108 sobre o crescimento natural e o crescimento vegetativo. O crescimento natural, turminha, se dá pela quantidade de pessoas que o estado ou que o país registra de nascimento comparado com a taxa de mortalidade, né? A gente sabe que ao mesmo tempo que nasce muitas crianças, né, muitas pessoas, também morrem muitas pessoas. E isso tudo eles têm um controle, porque quando a gente nasce, a gente faz a nossa certidão de nascimento. Então, o Estado, o
país está sabendo que você está nascendo. E quando morre, nós temos que fazer o atestado de óbito. Então, também é um registro. Então, o nosso estado, o nosso país, ele sabe também que está morrendo. Então, através desses dados, eles calculam o crescimento da população. Se nasceu mais do que morreu, né? Então, eles falam aí, ele trata aí esse crescimento de crescimento natural. É algo natural. E o crescimento vegetativo, que é por meio das migrações, quando se migra de um país para o outro ou de um estado para o outro, né? E ele vai dar aí ênfase, né? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo, turminha? E o crescimento, ele vai falar aí sobre o crescimento vegetativo lento, o crescimento vegetativo rápido e o crescimento, a fase baixíssimo crescimento vegetativo, que é o que aqui falou, a diferença entre a taxa de nascimento e de mortalidade. E ele vai falar sobre as migrações, como a tia também estava falando. As migrações, né, é a saída de um lugar para o outro, né, seja de outro país ou de outro estado, né, de outra cidade. E ele vem dar destaque aqui na página 110 sobre o êxodo rural, que é o principal tipo de migração que ocorre aqui no Brasil, que é quando as pessoas saem do campo para buscar melhor qualidade de vida na cidade, né? É conhecido como êxodo rural. E ele vem trazendo aqui também, na página 110, que essas migrações, elas trouxeram inúmeras contribuições para o povoamento e o progresso do Brasil, né? A princípio, os imigrantes, principalmente os portugueses, os alemães, os japoneses, italianos e espanhóis, vieram ao Brasil atraídos pelo benefício, né? Como doação de terras, isenção de impostos, contribuindo também para a miscigenação brasileira, ou seja, uma mistura de povos diferentes, tipos físicos e costumes. E ele vai trazer aí uma imagem para vocês, como a gente pode ver. Aqui no Brasil nós temos misturas de olhinho puxado, se é loiro, se é moreno. Aqui no Brasil ela é uma mistura, né? Uma mistura que só o brasileiro entende, né? E isso contribuiu, né, de várias formas para a cultura, para o crescimento do nosso país. Certo, turminha? Aí na página 110 tem as imagens, ó, imigrantes italianos, que a gente encontra muito no sul ainda, famílias inteiras de italianos. E aqui nessa foto abaixo, ó, uma pessoa de olhinho puxado, uma pessoa da pele morena, uma pessoa da pele branca, porque aqui no nosso país, aqui no Brasil, é assim, é uma mistura maravilhosa, né? Então, turminha, essa é a nossa aulinha de hoje, a nossa última aulinha de geografia, falando sobre a população brasileira. Certo, meus amores? Leiam o material também aí com vocês, repetindo, tá certo? Com calma para responder às atividades da página 111 e 112, tá bom, turminha? E também tem uma página lá no nosso livro de reforço, tá certo, meus amores? Então é essa a nossa aulinha de hoje. Um beijo da tia Jarly. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula.